Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Capítulo 11. Tema a Deus, mas não viva temerosa. Você não precisa viver temerosa. Muito embora existam muitos motivos para ter medo neste mundo. Não se deve passar a vida inteira temendo o que poderá acontecer. Quando vemos eventos assustadores ao nosso redor, além das várias coisas corruptas e perigosas que observamos outros realizarem, pensamos: essas pessoas são doidas? Elas não percebem o que estão fazendo e as consequências que virão? A resposta a essas perguntas são: sim, as pessoas agem como loucas quando não têm a sabedoria divina. E não, os ímpios são incapazes de avaliar as consequências do que fazem. Eles fazem coisas insensatas porque não têm percepção do que é certo. A definição de um insensato é alguém que não consegue perceber as consequências de seu comportamento. Os insensatos não temem a Deus e, por isso, não têm limites. A sabedoria e o entendimento das consequências de nossas ações provém do temor a Deus. Ter o temor do Senhor significa que você possui amor e reverência tão grandes por Deus que sente medo de como seria sua vida sem Ele. Algumas pessoas creem que Deus não existe, outras pensam que talvez haja um Deus, mas se recusam a reconhecê-lo em sua vida porque não querem, de maneira alguma, que Ele lhes diga como viver. Desejam fazer o que querem. A Bíblia diz o seguinte sobre esses indivíduos: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que o faça o bem. Não há nem um sequer. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Em contraste com isso, quem tem o temor do Senhor faz justamente o contrário. Esse sentimento leva a pessoa a buscar a Deus e sua verdade, a agir de maneira correta, a promover a vida e edificar, e não a destruir, a trazer paz e a se afastar do mal. Vivemos numa cultura que pode ser venenosa. Os caminhos do Senhor são motivos de zombaria e o pecado é glorificado. Tudo o que precisamos fazer para andar para trás é ficar sem fazer nada. Não precisamos procurar o mal, ele nos encontra. O mal se apresenta e necessitamos escolher nos afastar dele. Precisamos controlar nossos pensamentos, aquilo que vemos e ouvimos. Temos de nos afastar da perversidade e correr em direção a Deus. Devemos pedir ao Senhor que coloque o temor divino em nosso coração para nos mantermos no caminho certo. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Precisamos dizer: Senhor, ajuda-me a temê-lo de coração, para que eu jamais me desvie de ti de maneira alguma. Aí aqui vem alguns versos, né? O que acontece quando você tem o temor do Senhor? Aí eu vou ler alguns aqui. Na verdade, eu vou ler todos, né? Deixa eu ver aqui. Vou ler todos. Deus provê um lugar de refúgio que lança fora o medo humano. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Deus lhe concede os desejos de seu coração. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva.
Deus abençoa sua vida e a de seus filhos em todos os aspectos. Aleluia. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada. Do homem íntegro, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Deus lhe dá uma vida repleta de realização e paz. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Deus a ajuda a viver nos caminhos dele. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Deus a livra de seus inimigos. Antes, adore o Senhor, e seu Deus, ele o livrará das mãos de todos os seus inimigos. Deus a protege, mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no Senhor, no seu amor. Deus ajuda a se afastar do mal. Com o amor e a fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Deus revela tudo o que você precisa saber. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus lhe dá tudo o que você necessita. Temam o Senhor, vocês que são os meus santos, pois nada falta aos que os temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Deus impede que sua vida seja abreviada. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Deus envia seu anjo para livrá-la do perigo. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Ter o temor do Senhor não significa ficar tremendo debaixo da cama, com medo de que Deus a atinja com trovões. O temor divino provém da reverência profunda e amor por Deus. É algo que Ele coloca em nosso coração quando o procuramos, e esse sentimento abençoará e protegerá você. O temor a Deus é algo que todos devemos almejar. O que a Bíblia fala sobre o temor que não vem de Deus? Há um tipo de temor que não desejamos, e tampouco Deus o quer para nós. Ter medo é estafante e cansativo. Tira a paz e a alegria, a energia, a produtividade e a concentração de nossa vida. A verdade, porém, é que quando você tem o temor do Senhor, não precisa viver com medo de mais nada. Ao transformar Deus em sua referência, na fonte de vida, Ele passa a protegê-la. Na verdade, Ele diz que devemos mergulhar em seu amor, que dissolve todo medo, e confiar que Ele nos manterá salvo. Quando sentirmos medo, podemos ir a Deus, que Ele lançará fora esse sentimento. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. O Senhor afirma que o medo não provém dele, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo, inclusive, se refere ao medo como o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Ele diz que não recebemos esse tipo de medo, mas sim o espírito de adoção. Fomos adotados por nosso Pai Celestial e não temos nada a temer. O espírito de temor provém do inimigo e podemos nos libertar dele. Não me refiro a breves momentos de medo, que logo são superados. Quando o espírito de temor toma conta de sua vida, você consegue sentir que ele a envolve com um manto gelado sobre suas costas. Ele sempre está presente à espreita. O único método que conheço para quebrar seu domínio é se firmar a palavra de Deus e proclamar a verdade, que Deus não lhe deu um espírito de temor, mas que ele lhe concedeu seu amor e poder. Ele também lhe deu uma mente sensata para você escolher viver no amor e no poder dele. Você pode rejeitar o espírito de temor. Eu costumava ser dominada, praticamente paralisada pelo medo.
Quando tinha 14 anos, fui babá de uma família com 6 filhos. Eles moravam 3 casas depois da nossa, do outro lado da rua. Ficavam no lote de esquina e as partes de trás da casa deles dava para a nossa. As crianças eram muito bem comportadas, caso contrário, eu nunca teria conseguido cuidar de todas ao mesmo tempo. Certa noite, depois que os pais haviam saído, os 4 filhos mais novos estavam deitados e eu estava sentada à mesa da copa, conversando com as 2 crianças mais velhas, um menino de 8 e uma menina de 10. Então ouvimos o que parecia ser alguém girando a maçaneta da porta para a cozinha. Nós 3 nos entreolhamos em silêncio, assustados, e escutamos por um momento. De repente, ouvimos claramente a fechadura ser aberta. Nós 3 corremos na velocidade da luz até o quarto dos pais. Eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. Enquanto contava para ela o que acabara de acontecer, o menino saiu do quarto, dirigiu-se até a sala e viu um homem vindo em nossa direção. O homem veio direto pelo corredor, enquanto eu ainda estava no telefone. Creio que quando ele me ouviu dizer histérica para minha mãe vir depressa, ele se virou e saiu correndo de casa. Enquanto eu ligava para a polícia, minha mãe andava pela calçada em direção à casa em que estávamos, mas ainda do outro lado da rua. Subitamente, ela viu o homem correndo em direção ao portão do quintal. Minha mãe ficou bem parada à sombra de uma árvore grande para que os postes não revelassem que ela estava ali. Ela viu que o homem vestia só uma camisa que chegava até a metade da coxa e não usava calça. Mamãe observou caminhar alguns metros pela passagem nos fundos da casa onde eu estava com as crianças, parar e colocar a calça que deveria ter deixado ali. Então ele saiu correndo. Ela entrou na casa pela porta aberta da cozinha e foi até onde eu permaneci escondida. Nunca fiquei tão agradecida a ela. 2 dias depois, um homem com a mesma descrição do que entrou na casa de meus vizinhos invadiu uma casa na rua de baixo e matou um garotinho. Aquele homem havia fugido de um hospital psiquiátrico da região pouco antes de entrar no lugar onde eu estava de babá. Chorei sem parar. Ainda choro quando recordo disso hoje. Choro por lembrar quão perto do desastre estivemos. Choro por aquele garotinho e por seus pais. Desde aquele dia, passei a ter muito medo de ficar sozinha. Era atormentada pelo temor de alguém invadir minha casa. Foi só depois de conhecer Jesus e de receber a cura proveniente do amor perfeito de Deus que o medo desapareceu. Ele não existe mais. Penso na possibilidade de passar por situações perigosas, mas elas não dominam mais minha vida. Tomo medidas de precaução e não faço nenhuma tolice que abra portas para problemas. Minha reverência pelo Senhor me deu a confiança de que Ele está comigo para me proteger. Creio que Ele esteve ao meu lado naquela ocasião. Muito embora não o conhecesse, eu tinha uma avó que orava por mim. Essas avós, né? 3 coisas para lembrar sobre o medo que não provém de Deus. A presença de Deus permanecerá com você para livrá-la do medo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A promessa de Deus lhe dará poder para rejeitar o medo. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O amor de Deus lança fora o medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O temor de Deus em seu coração a impedirá de apresentar comportamentos destrutivos. Também evitará que desobedeça às leis divinas e ao governo dele. Fará você se afastar de qualquer coisa ofensiva para entristecer o Espírito Santo, que habita em seu interior. O temor do Senhor a colocará à distância de quaisquer pensamentos, ações ou palavras insensatas. Deterá você de planejar qualquer coisa que se oponha aos caminhos de Deus. Fará sua vida dar certo, assim como foi planejada para funcionar. Quem não precisa disso? Poder da oração. Calma, né?
E vamos começar. Senhor, eu te reverencio em todos os aspectos. Capacita-me a demonstrar meu amor e minha adoração por tudo que tu és. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo meu coração te louvarei, Senhor. Meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. Levo todos os meus temores a ti e peço que os afaste de mim, para que eu não viva mais com medo de nada. Tu és a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? Tu sabes que não me destes um espírito de medo, mas sim de amor, fortaleza e moderação. Em tua presença, todo meu medo vai embora, pois teu amor o afasta. Ajuda-me a fazer do louvor minha primeira resposta ao medo que recair sobre mim. Não quero negar tua presença. Ao dar lugar para o temor em momentos de fraqueza, aumenta minha fé para extinguir todo o medo, a fim de que eu confie em tua palavra e em teu poder para me proteger. Tua palavra diz que, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Sou muito grata porque, quando clamo a ti, tu me ouves e me livras de todos os meus temores. Sei que a reverência por ti traz vida e me mantém longe das armadilhas que conduzem à morte. Capacita-me a ter o temor a ti no coração em todos os momentos. Não quero sacrificar nenhuma das bênçãos, nem a proteção, a sabedoria, o livramento, a paz e a vida longa que tens reservado para aqueles que te temem. Em nome de Jesus, amém. O medo é uma coisa bem séria, né? A gente sente medo em vários momentos da nossa vida. E quando você sente medo em qualquer coisa, em qualquer momento, ou coisas que você já passou na sua vida e que você lembra disso, é um medo, né? É o medo disso acontecer novamente, é o medo de você escutar de novo, né? É o medo, com certeza. Mas quando você sentir esse medo, você fale para você mesma. Converse com você mesma e fala: Senhor, tire esse medo de mim. Eu não tenho medo, Senhor. Eu não tenho. Eu sou livre. Eu ando com o Senhor e o Senhor vai tirar esse medo de mim. Só que você tem que pedir com muita vontade, né? Com muita fé. Crer que Ele vai te ajudar. Você tem que acreditar nisso daí. Então, o medo faz parte de tudo, faz parte do nosso dia a dia, né? A gente já, quando a gente é criança, a gente já tem um medo, né? Não foi instalado na gente esse medo, ele nasceu com a gente, esse medo. É claro que tem algumas coisas que você não faz quando você é criança e que você faz. Mas eu vou dar um exemplo de uma criança de 1 ano. Uma criança de 1 ano em si, ela já sabe que tem coisas que ela fez sozinha e que ela não vai fazer de novo, porque doeu. Então, automaticamente, ela tem um medo em relação a isso. Agora, o medo que é colocado na nossa cabeça é o que os pais colocam na nossa cabeça. Ai, não vai lá na esquina que tem um bicho-papão que vai te pegar, né? Não existe bicho-papão. Existem pessoas más que roubam crianças. Isso é verdade. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos a saberem a conversar com as pessoas. A gente tem que dar esses conselhos para elas, fazerem com que elas entendam que não é toda pessoa que é do bem. Existem pessoas do mal mesmo. E que essas pessoas do mal não querem seguir o caminho de Deus, né? Porque se elas quisessem seguir o caminho de Deus, elas não fariam coisas erradas, né? Então, o medo o medo é para você se prevenir de algo. Mas o medo que te trava, que você não consegue fazer, esse medo sim é um medo que
Não é bom. É o medo que tá te travando, é o medo que você não tá conseguindo dar andamento. Vamos supor que você tem uma empresa ou que você é um bom empregado e você tá travado, você tá se travando porque você não tá conseguindo dar andamento, você não tá conseguindo pular aquela etapa. Esse é o medo. Medo do quê? Medo da opinião das pessoas? Ah, e o medo de levar um não. Esse é o medo. Isso está te travando. Então saiba lidar com isso. Entenda que naquele momento, ai meu Deus, eu preciso vender. Ah, eu vou vender agora. Ah, mas não vou. Automaticamente a tua cabeça está falando assim: não, cliente, não atende, não atende, não atende, não atende. Automaticamente, lá no seu subconsciente, o cliente, você já está falando pro cliente não fazer, entendeu? Então, refaça. Por mais que vai ser difícil, mas refaça. Pega o telefone, vai ligar pro cliente, automaticamente já imagina e já fala. Eu vou vender, o cliente vai fechar. Eu vou vender, o cliente vai fechar. Eu vou vender, o cliente vai fechar. São pensamentos positivos que você tem que falar para você mesma. Porque é você quem se alimenta. Então, se você se alimentar do medo, mais medo você vai ter. Se você se alimentar da coragem, mais coragem vai ter. Ok? Dê os seus likes, se inscreve no canal. Se gostou, deixa um comentário aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui, ó. Ó. É assim, né? Deixa um comentário aqui embaixo. E a gente vai pro próximo capítulo, ok? Muito, muito, muito obrigada e fiquem com Deus.